Muito bem, daqui para frente vamos falar sobre o secador. Secador rotativo é um equipamento grande porte, né? Geralmente, né? Tem uns enormes, né? Que, vamos dizer assim, ele tem uma inclinaçãozinha, né? Aí tem que calcular tudo isso, eu não sei calcular mais nada disso, mas tem uma inclinaçãozinha que ele vai girando, ele vai rodando aqui, fazer uma rotação, né? Rotativo. Ele vai girando, tem esses motores aqui que fazem com que ele gire. E aqui o produto vai entrando aqui, ele vai girando e girando e vai descendo o produto por toda essa camisa, vamos dizer assim, do secador, não sei os nomes específicos, assim, por todo esse, geralmente é cilíndrico, assim, né? E ele tem umas aletas, muitos têm aletas, tem uma série de coisas lá dentro, vamos dizer assim, vai acontecendo, saindo os gases aqui, dos, dos, da separação do sólido com o líquido, né, normalmente, né? E aí, no final, esse produto, ele já está seco, né? Muitas vezes para ser já embalado, né? Então, tinha um secador do rotativo na Rodia, eu trabalhei na Rodia, né? E lá eles tinham o mesmo tipo de problema, assim, o secador ele incrustava o produto, né? O secador do ácido tereftálico, lá, o PTA. Então, putz, a dor de cabeça, porque o PTA ele incrustava e para tirar era casca mesmo, o nome. Então, assim, quem já viu aquela planta lá, era assim, o calcanhar de Aquiles da planta, era o secador, porque ele ficava justamente na saída do produto final, né? E então, aqui a gente tem um secador, aqui eu tenho um dos principais equipamentos numa determinada planta química, é um secador rotativo, usado para secar o produto final, ele para principalmente por ineficiência, que é incrustação do produto, né? E por manutenções gerais e corretivas. Aí a dor de cabeça é a seguinte, eu vou colocar aqui mais um slide, depois a gente volta aqui, as informações complementares, né? Essas paradas podem ser por ineficiência, vou colocar aqui, ó, durante a operação normal, então o material incrusta o secador, vai rodando e vai descendo e tal, aí incrusta. Aí ele começa, sai de especificação na saída, a gente percebe, olha, ele está incrustado, precisa parar o secador, né? E aí precisa lavar o secador. Putz, a lavagem demora tal, né? O tempo de lavagem inclui o tempo de ajuste de produção para a repartida. Porque a parada, assim, olha, está saindo de especificação, vai sair, vamos parar, e aquela correria. E aí tem que voltar a fábrica a operar. Era bem complicado essas operações. Então, era o maior dor de cabeça lá do pessoal da operação. Uma das maiores era esse secador, né? Mas havia também paradas corretivas, né, por manutenção corretiva. Quando o secador estava performando bem, o produto estava ótimo, de repente dava uma falha técnica, elétrica ou mecânica, e isso aí causava um problema no processo, porque tinha que parar o secador. Não obstante parar o secador e voltar, ia ser tranquilo, mas o reparo, muitas vezes, é muito rápido, né? Mas para voltar a funcionar, o pessoal tinha que lavar de novo a unidade, precisa estar em condição. Então a volta da corretiva, nossa, consertou, levou 10 minutos para consertar. E muitas vezes não dava para voltar, porque perdia as condições de processo. Então, esse era o gargalo, né, forte nesse caso, né? Aí, mas tinha outro problema, vamos dizer assim, né, que é as paradas gerais da unidade, cada 4 meses, em abril, agosto, dezembro, tem uma parada geral de manutenção desse secador, né, não da unidade, mas do secador, na unidade só de secagem, né. Então, coincidiu com a primeira ineficiência da primeira semana desses meses, né. Então, tem programado 7 dias, então tinha uns problemas, esse secador, olha, gente, era fogo. Muito bem, então,
com o objetivo de aumentar a disponibilidade do equipamento, pegou-se alguns anos, aí 2 anos de trabalho, né, dessas paradas. Então, ele tinha lá essas paradas todas e as suas respectivos momentos de parada, né? Então, o total de parada está associado a qual tipo, né? Qual o comportamento dos tempos de parada por ineficiência? Segue uma distribuição normal. Então, olha, eles querem saber as paradas por ineficiência se seguem uma distribuição normal. Qual o comportamento do tempo de parada até a próxima parada? Ou seja, tempo entre paradas, né? Será que segue uma distribuição normal? A gente deveria responder isso com dados, tá bom? Então, eu peguei aqui a base de dados. Vamos trabalhar aqui. Secador rotativo, né? Terceira base de dados do dia aqui. Muito bem, secador rotativo está aqui, ó. Data de parada, data de repartida, né? Então, eu tenho essas duas datas aqui. Então, quem tem isso tem ouro aqui para fazer análise de dados de tempo. Quando parou e quando partiu, e cada caso de parada, né? Cada caso de parada. Obviamente, a gente não tem, aqui está bem organizado os tempos, né? E aí tem um motivo. Motivo manutenção, ineficiência, depois manutenção, ineficiência. Então está misturado. Por que está misturado? Porque é assim mesmo, né? Ou parou por quê? Ou é manutenção, ou é ineficiência do secador, né? Vamos colocar assim, poderia ter outros problemas operacionais, né? Mas toda vez que tinha que chamar de manutenção, tem todos os problemas de manutenção ali, né? Meio simplificado aqui, mas vamos em frente, porque aqui o importante é esse exemplo, né? Então, veja, o tempo de parada, aqui não é mean time to repair, é o time to repair, né? O mean time vem da distribuição, tá certo? Então, né, o TBF, time between fail, né? Então, aqui são falhas mesmo, né? Então, vamos reparar aqui e tem o tempo de falha tempo entre paradas, né? Assim como a gente viu anteriormente, né? Como aqui está tudo organizado, faltou esse dado faltante para mim aqui. Muito bem, tem as paradas de manutenção, ineficiência e geral, né? Muito bem, se eu pegar os dados como estão aqui, vai acontecer uma coisa interessante. Dá para fazer análise? Dá. O Minitab não sabe, é você que sabe, né? Eu vou chamar o Minitab aqui, vamos lá. O Minitab, ele vai absorver os dados. Por exemplo, ó, o dado que não tem, ele põe um asterisco. Asterisco quer dizer dado faltante, né? Aqui estão todos os dados completos aqui. Bom, muito bem. Tem lá a palavra por ineficiência e tal. Bom, eu posso falar assim, qual é o tempo de parada, né? O tempo de parada para cada equipamento, né? Eu posso analisar o tempo de parada sem problemas nenhum, né? Então, vamos lá, vou fazer o gráfico, por exemplo, um histograma desse tempo de parada deve dar um problema aqui, porque tem misturado aqui, né? Opa, tempo de parada, tá misturado os dados, né? Misturei aqui dados, e aí, olha só, perto de zero, e mais, então tem problemas aqui, né? Tempo de parada, a gente já viu que tem as paradas por manutenção e parada geral. Parada geral era mais longa, né? Vamos ver gráficos de valores individuais, que dá para enxergar razoavelmente melhor aqui, ó. Tempo de parada. E eu vou separar pelas situações aqui de motivo, né? Então, vamos ver o tempo de parada por motivo. Olha só. Manutenção, para rápido, né? Ineficiência, para rápido. E aqui,
O tempo de parada geral é altíssimo. Né? Por quê? Porque aqui está medido em dias, né? Sim, aqui está sendo medido em dias, né? Então, a parada geral sempre mais complexa, né? Será que eu posso, não sei se o militar aceita, mas eu vou aumentar aqui, vou chegar mais perto aqui do que acontece com esses pontos aqui, né? Vamos fazer alguma coisa do tipo mínimo zero, né? Tempo de parada zero, e vamos colocar o máximo nesse gráfico, vai perto de um. Opa, já começou a melhorar a visualização, né? E aqui, cuidado que é em dias aqui, né? Então, olha, o tempo de parada tá desde 0,2 até 0,04, né? Então, ó, dá para a gente perceber até 0,4 aqui, talvez, ó, dá para perceber que o tempo de ineficiência, quando para por ineficiência, eles levam desde zero, aqui é em dias, né? Então, vamos colocar assim, em horas, né? Vai dar 0,35 em média, assim. Olha, parecido, o tempo de manutenção e o tempo de ineficiência está parecido porque a pessoa tem que fazer a manutenção e depois ainda lavar, né? Então, veja que não é parecido nesse sentido, né? Porque soma a manutenção mais a lavagem, né? Mas a manutenção é curta, é pequena, né? Me parece, né? Então, o tempo de manutenção, de parada aqui, tempo to repair, ela é parecida aqui. Um pequeno diagnóstico, né? Agora, vamos fazer a mesma coisa por tempo entre paradas. Tempo entre paradas. Pelo motivo de parada, a geral, aconteceu uma coisa interessante, assim, né? A geral, olha que interessante. A geral tem algum problema, tem algum defeito esses dados, né? O tempo entre paradas, ele está... será que está correto, né? Será que está adequado, né? Porque eu estou pegando o próprio tempo, que é a diferença de datas, não é? A diferença, não é isso que a gente está fazendo aqui no Excel? Veja só o problema dessa base de dados. O tempo entre paradas está pegando uma parada em relação a outra. Espera aí, essa parada foi uma parada por ineficiência, então o secador incrustou, né? Qual o tempo entre paradas? Desde que partiu a manutenção anterior até essa. Então, é um tempo bom. É um tempo de ineficiência mesmo. Agora, esse tempo aqui, vamos ver agora. O primeiro tempo de manutenção aqui, ele vai ser desde a última ineficiência até a próxima manutenção. Ué, que engraçado. É um tempo de quê? De manutenção? Mas espera aí, ele consertou aqui tudo que tinha que fazer na ineficiência. Então, tem uns gatos aqui, tem um problema aqui, né? O tempo de reparo da manutenção está ok. Ele não tem problema, porque é o tempo dessa manutenção, né? Foi o tempo que fez a manutenção e lavou. Concordam? Agora, esse tempo aqui, ele está com problema. Vamos ver um outro tempo, esse aqui, ó. Ele está aqui, parou por ineficiência aqui, depois voltou, né? E parou, quer dizer, voltou de uma ineficiência, da última ineficiência, e voltou, e parou de ineficiência também. Então, é tempo entre ineficiências, né? Aqui esse tempo está correto, porque é tempo entre ineficiências. Então, está tudo bem. Agora, esse tempo aqui está estranho, porque eu estou pegando uma ineficiência, certo? A última parada foi por ineficiência. Eu fiz alguma coisa de manutenção? Não, eu só lavei e toquei o barco, né? Entenderam esse ponto? Pensem um pouco junto comigo. O que vocês acham que está acontecendo aqui? Tem um problema aqui, né? Então, essa parada aqui, ela tem um problema, porque vamos observar de novo, assim.
A última parada foi por ineficiência, lavei, e aí veio a parada de manutenção. Espera aí, qual o tempo entre paradas de manutenção? Não é, porque não é dessa última ineficiência. Esse tempo aqui está errado. Esse tempo, ele deveria levar em conta a última manutenção que foi feita. O tempo entre manutenções seria essa aqui parou por manutenção, essa aqui. Seria, qual o tempo entre manutenções aqui? Seria esse tempo e a última manutenção. Então, aqui nós temos um problema de definição do que é o tempo entre paradas. Então eu preciso definir bem o que é o tempo entre paradas, senão dá uma confusão. Aí eu ponho uma variável, ineficiência. Tá certo? Ineficiência, se a ineficiência poderia ser verdadeiro ou falso, tal, pode ter zero, né? Poderia ser outra, mas assim, se é ineficiência, se isso aqui é ineficiência, a gente vai chamar de 1, é ineficiência. Se não, zero. Então, por exemplo, aqui tem zero, né? Aí depois, deixa eu formatar aqui para condicional. Como é que faz aí? Só colocar um aqui, né? Pronto. Então, é ineficiência tudo que está em verde aqui, né? Então, essas paradas todas, elas são... Olha só, olha esse conceito. Esse é o conceito que eu gostaria de trabalhar com vocês, hein? Agora, todas essas paradas em verde são paradas puras de ineficiência. São paradas para lavar né? Aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá tempo entre paradas ali. A parada de manutenção soltou, começou uma campanha, por isso a campanha do secador começou, nessa linha 2. Nessa linha 2, a campanha começou e parou nessa data em azul aqui, 6/1. Né? Então, a campanha começou 4/1 e parou em 6/1. Então, essa campanha é de ineficiência, é verdade, ela é. Agora, e esse zero aqui, o que é? Esse tempo entre paradas, ele é o quê? Ele acabou a campanha de ineficiência aqui e tal. Aliás, teve uma parada de ineficiência anterior, né? Começou uma nova campanha de ineficiência, correto? Vocês concordam comigo? Neste momento, dia 13/2, às 7h13, começou uma campanha nova do secador. E o que vai acontecer com essa campanha? Ela vai ser interrompida. Interrompida por ineficiência? Não, por manutenção. Então, o próximo problema de parada não foi ineficiência, foi manutenção. Por isso que eu coloquei um zero aqui. Ó. Então, o que significa isso? Onde tem zero, esse secador trabalhou, mas não parou por ineficiência, parou por manutenção. Isso significa o quê? Que este tempo não é o tempo de ineficiência. Ele está contido no todo o tempo de manutenção. Porque lembra que esse aqui seria desde essa parada até a última parada de manutenção. Que louco, né? Então, esse é o raciocínio que eu queria que vocês tivessem. Este tempo aqui, ele não é nem de manutenção, porque anterior foi uma ineficiência, porque é tempo entre paradas. E nem de ineficiência, porque ineficiência, ele parou por manutenção. Então, não é o tempo até a manutenção, a ineficiência. O que é esse tempo aqui? É um tempo que foi gasto. Ele rodando e a parte de ineficiência estava rodando. Só que ela parou, né? Esse tempo aqui parou de contar por ineficiência.
Quando que ele pararia de novo por ineficiência? Sei lá, porque ele lavou. Nesse momento aqui, esse é o problema desse processo, ele lavou. Se ele não tivesse lavado, até a gente poderia considerar que ele continuasse pela ineficiência. É o caso da manutenção, ó. Continuou indo, não teve mais poder de manutenção, eu vou fazer a diferença desses dois tempos e vai dar o tempo de manutenção. Então, esse é o problema que nós temos com dados o quê? Censurados. Essa é a parte que eu gostaria que vocês notassem que é o grande, vamos assim, diferencial dessas técnicas. Eu estou lidando aqui com dados que eu sei que quando começou a, a operar, sei quando começou a operar, mas por outro motivo, eu não tenho tempo total de ineficiência. Nesse caso 6 aqui, é como se fosse um caso em que eu estava olhando a ineficiência e veio uma parada em seguida de manutenção. Então, ele quebrou, ele censurou o tempo por ineficiência. Aqueles 2 dias ali, que a gente viu, eles devem ser jogados fora? Não, esse é o problema. Se a gente jogar fora esse tempo aqui que ele durou, mas aí eu não sei quanto ele duraria mais, se eu jogar isso aqui fora, eu estou perdendo essa informação e isso vai me complicar, sim, vai me dar estimativas subdimensionadas do tempo de falha. Por quê? Porque eu perdi essa informação, né? Assim mesmo aconteceu nesse caso 2 aqui, ó, o tempo começou a ser contado e aí chegou um momento que deu manutenção e, sei lá, podia ter vindo até aqui, ou vindo até aqui, eu não sei. Não sei qual é o tempo que ele duraria se não tivesse tido o problema de manutenção. Esse é o problema. Vocês entenderam esse conceito, pessoal? Deu para perceber? Isso é censura. A nossa amiga censura. Isso bagunça toda a nossa análise. As estimativas devem ser levadas em conta esses tempos todos aqui, ó. Que ele não foi por manutenção, não foi por ineficiência, mas foi por outro motivo, né? Então, essa base aqui, ela tem esse problema, vamos dizer assim. Então, vocês viram um caso que a gente pode chamar de dados para o estudo de tempos entre campanhas, no caso da incrustação, para estudar esse tempo, eu tenho que levar em conta que aqui é um dado censurado, tá bom? Então, eu fico por aqui por enquanto e a gente volta, né, com a solução pelo Minitab, nesse caso, porque aqui não adianta fazer esses histogramas, esse tipo de coisa. Tem que fazer um ajuste de funções de densidade, né, funções de densidade, de modelos estatísticos de densidade, levando em conta esse problema da censura. Então, muita gente passa por cima, né, disso aqui. Então, precisa tomar muito cuidado quando a gente tem esse tipo de problema, então, por motivos misturados, né? Tá bom?